Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Eu suponho que você já percebeu que o cenário mudou um pouquinho, não é mesmo? Se gostou, deixe o seu like. Quero começar mandando um grande abraço para Vânia Araújo, que é membro deste canal e mora em Indianápolis, Estados Unidos. E ela pediu um abraço para Indianápolis. Então está aí um grande abraço, Indianápolis, Estados Unidos, e um grande abraço, Vânia Araújo, que é membro desse canal. Muito obrigado pela membresia. Peço aos amigos que não são membros que tornem-se membros, porque é baratinho e ajuda muito o canal, vocês nem fazem ideia. A membresia mais baratinha é R$ 2,99 mensais, e a mais cara é R$ 7,99 mensais. O que não é grande coisa, convenhamos. Mas existe também uma especial para aqueles que amam demais o canal Professor Belém e podem pagar, que é R$ 99. R$ 99,99. Coisas do YouTube, né? Quero também mandar um abraço para o Eliseu de Moraes. Aqui o Eliseu de Moraes me pegou numa saia justa. Ele disse: professor, manda um abraço para mim e para a cidade onde eu moro, na Lituânia, vejam vocês. E o nome da cidade é Panevėžys. Eu acho que é Panevėžys que pronuncia. Só que eu devo confessar aos amigos que o meu lituano é péssimo. Então, Eliseu, se está errado, por favor, deixe aqui nos comentários como se pronuncia o nome da cidade, Panevėžys. Ele disse: eu religiosamente acompanho esse canal desde antes da Band. E que me faz pensar, o canal faz o Eliseu pensar. Muito obrigado, Eliseu. Obrigado por compartilhar suas informações e me atualizar diariamente. Ele está lá na Lituânia e eu o atualizo diariamente. Isso é uma honra, um orgulho para este humilde canal. Grande abraço, Eliseu de Moraes, grande abraço ao povo da Lituânia e, em especial, a Panevėžys. Agora, se não for assim, me corrija, já peço desculpas de antemão. Como disse, o meu lituano é horrível, é péssimo. Meus amigos, o Japão pode ser o maior laboratório hoje da nova ordem mundial. Lembram, alguns dias atrás, eu trouxe aqui uma matéria falando de um professor de Yale, japonês-americano, que está sugeria ao governo japonês uma forte campanha para a propagação da ideia da eutanásia, para reduzir a folha, os custos do governo com a aposentadoria dos velhinhos. Ele dizia exatamente isso. Olha, chega um momento que o sujeito não tem mais o que fazer na vida, ele se torna um peso para a família, para o Estado. Então, eu estou aqui humildemente sugerindo que ele se cancele, né? Pois é. Agora, isso foi alguns dias atrás. Nesta semana saiu uma notícia também muito interessante que vai mais ou menos nesse sentido, na linha do despovoamento. A matéria foi publicada na RT News e diz o seguinte: o número de bebês nascidos no Japão caiu abaixo de 800 mil pela primeira vez desde 1899. Desde 1899. Aposto que ninguém era nascido aqui, né? Pois é. Ano em que o governo começou a coletar dados de nascimento, de acordo com o último relatório do Ministério da Saúde japonês, publicado em 28 de fevereiro. Em 2022, concretamente, nasceram no país 799.728 bebês, o que não só representa uma queda de 5,1% face a 2021, como marca o 7º ano de mínimos históricos, revelando os desafios que a nação enfrenta em relação ao rápido envelhecimento da sociedade. Da carteira de saúde, eles detalham que, se excluídos os bebês nascidos em famílias estrangeiras residentes no Japão, o número de nascimentos seria ainda menor, seria inferior a 770 mil crianças.
Essa queda no número de recém-nascidos está acima das projeções anteriores, uma vez que o nível registrado em 2022 era esperado para se concretizar apenas em 2034. Vejam como está adiantada a agenda, não é mesmo? Soma-se à queda dos nascimentos o aumento do número de óbitos. Assim, no ano passado foram registrados 1,58 milhão de mortes, 8,9% a mais do que as registradas em 2021. Yoshihiko Isozaki, subsecretário-chefe do Gabinete de Ministros, descreveu essa queda na taxa de natalidade como uma situação crítica. Ele disse: "Na minha opinião, existem vários fatores intrincados que impedem as pessoas de realizarem suas esperanças de casamento, nascimento, criação de filhos", disse ele ao The Japan Times. Por seu turno, o Ministério da Saúde explica o declínio populacional devido à PAND-19 e os problemas econômicos associados que serviram como fatores desmotivadores para que os japoneses casassem e tivessem filhos. A tendência de queda, no entanto, já era observada anos antes da PAND, lembra o jornal Asahi Shimbun. Em editorial publicado em 2 de março, o jornal repreende o governo japonês por não desenvolver medidas eficientes para evitar o agravamento da situação, apesar de a queda da natalidade já ter disparado o alarme há cerca de 3 décadas atrás. O governo, então, promete redobrar os esforços. Antes da publicação desses últimos dados, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeu, em meados de fevereiro, expandir as políticas de proteção à criança e à parentalidade, dobrando seus esforços para 4% do PIB para lidar com a queda nas taxas de natalidade. Kishida, no entanto, não especificou como o governo planeja obter um orçamento com gastos adicionais para cumprir suas promessas, gerando especulação de que um aumento de impostos em grande escala poderia ocorrer, relata o The Japan Times. Enquanto isso, o nível de gastos públicos com políticas e familiares de políticos em relação ao PIB é um dos mais baixos entre os países desenvolvidos, observa Asahi Shimbun. Os países vizinhos do Japão estão enfrentando problemas semelhantes. A China, por exemplo, registrou no ano passado um declínio em sua população pela primeira vez desde 1961. Enquanto isso, a taxa de fertilidade na Coreia do Sul já é considerada a mais baixa do mundo, continuando sua tendência de queda, chegando a 0,78 filhos por mulher em 2022. Bem, isso parece, claro, está muito relacionado com essa ideia de despovoamento. Todo mundo já sabe por quê. Porque uma casta iluminada acha que existem muitas pessoas no mundo. Só que como fazer isso? É complicado. Então leva-se um longo tempo desestimulando, por exemplo, a formação de famílias, a estruturação familiar por conta da necessidade de ganhar a vida. Todo mundo pensa antes em se formar, fazer um doutorado, comprar um carro, ter uma casa, para só depois, quem sabe, então, ter um filhinho, né? Sem falar que hoje é quase um crime ter um veículo para 4, 5 pessoas. O ideal é ter um veículo para meia pessoa. Daqui a pouco surgirá isso também, porque é mais fácil de estacionar, não destrói o planeta, etc. e tal. São muitos os fatores que estão nessa agenda já há várias décadas. E o Japão está aí mostrando o resultado, como a conta fecha. Basta mexer
por exemplo, nos projetos antigos da humanidade, casar, ter filho, levar uma vida honesta, deixar uma herançazinha para os filhos, que pronto, a natalidade despenca. Não é tão difícil assim, meus amigos, despovoar o planeta. O problema é que, para a Agenda 2030, isso demora muito, é um negócio muito chato. O negócio também é visado pela oportunidade de abrir uma janela, de, por exemplo, adiantar o processo, entenderam? Daí surgem guerras, pandes e outras cositas más. Pobre Japão, rezemos também por ele. Bem, por falar em despovoamento, isso está na agenda porque facilitará e muito uma ideia caríssima para Klaus Schwab, o Fórum Econômico Mundial, o Deep State, aquela catrefa toda de iluminados que manda no mundo, certo? Certo, porque eles podem, então, uma vez que as grandes cidades ficam inviáveis depois de um despovoamento, é mais fácil construir pequenas cidades onde o povo pode ser vigiado 24 horas por dia. E para essas cidades existem vários nomes, como, por exemplo, cidade inteligente, eu já venho falando sobre isso, cidade 15 minutos, mas agora, atenção, surgiu a ideia da cidade da liberdade. Que é igual à cidade inteligente, que por sua vez é igual à cidade 15 minutos. Só que essa ideia de cidade da liberdade é encampada por um republicano, é um conservador que todo mundo diz, conservador raiz. Eu nem vou citar o nome dele aqui, mas ele lançou essa ideia em sua campanha agora recente para a presidência dos Estados Unidos. Bom, para mostrar que esse é um projeto caro aos globalistas. Um artigo do All News Pipeline, intitulado Os futuros americanos serão prisioneiros do Estado, vivendo em prisões ao ar livre, controle total do governo sobre tudo, sem privacidade ou liberdade de movimento, tornando-se literalmente tecnozumbis. Dizia o seguinte: no site do Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa simples indica que há cerca de 6.380 páginas referenciando cidades inteligentes e cerca de 1.330 resultados de uma pesquisa sobre cidade 15 minutos. Esses dois conceitos não são mutuamente exclusivos, mas estão unidos de várias maneiras. Muito pode ser aprendido examinando esses artigos, sugeria o Breaking News. Bem, são 1.330 páginas só sobre cidade 15 minutos e 6.380 páginas sobre as tais cidades inteligentes. Quem tem tempo para ler isso, não é mesmo? É muito documento. Agora, essa quantidade de documento indica que existe um projeto muito bem estruturado já há vários anos para a criação dessas cidades. Agora, voltando ao lado surpreendente da história. Um certo candidato norte-americano, milionário, bilionário, muito ligado imbigualmente, como diz aqui no interior, umbilicalmente aos republicanos, aos conservadores, à direita norte-americana, está sugerindo isso, só que com outro nome, cidade inteligente. A matéria publicada hoje vamos ver aonde que foi publicada por Leo Hochmann. Ela diz o seguinte, eu não sei quem é Leo Hochmann, mas foi interessante porque está corroborado, tudo que ele diz foi corroborado pelo discurso do candidato à presidência. Ele diz o seguinte: da mesma forma que o candidato à presidência ofereceu seus serviços aos globalistas ao vender as picadinhas enquanto ele era presidente, ele agora está sinalizando para os mesmos globalistas que está disposto e disponível a ser usado novamente, desta vez para nos convencer a irmos para as tais cidades da liberdade, onde estaremos seguros, protegidos e bem cuidados. No fim de semana, este candidato à presidência usou uma mensagem de campanha
para sua candidatura presidencial em 2024, para divulgar a sua ideia de construir 10 cidades inteligentes futuristas em terras federais, um projeto que ele ofereceria a mega desenvolvedores privados. Quem seriam os mega desenvolvedores privados? Tudo gente boa lá do Fórum Econômico Mundial, claro. Mas, em vez de chamá-las de cidades inteligentes, o então candidato à presidência disse em sua clássica forma que renomeou as cidades inteligentes para cidades da liberdade. Em vez de cidades inteligentes perversas administradas por democratas, o candidato republicano quer construir cidades da liberdade semelhantes àquele desenho, os Jetsons, lembram? Do tempo dos Flintstones. Eu acho que pouca gente lembra, mas é a cidade futurista e tal, etc. e tal. Em lugar onde os conservadores poderão se reunir para comprar novas casas inteligentes, conectadas à rede inteligente com seus carros inteligentes, fechando verticalmente para baixo de um lugar, indo para, de um lugar para o outro em menos de 15 minutos, como sugeriu o Fórum Econômico Mundial. O New York Post já apresentou o aspecto de Jetsons, das cidades Jetsons livres do futuro desse candidato, e pergunta qual a diferença para as cidades inteligentes. O nome. Você mora onde? Eu moro na cidade inteligente. Então você é vigiado 24 horas, né? Pois é, e você mora onde? Eu moro na cidade da Liberdade. Só que lá eu também sou vigiado 24 horas pelas mesmas câmeras, pelos mesmos microfones, pelos mesmos aparelhos. Só que eu sou livre, você não. Pois é. Termina o artigo dizendo: em vez de nos alertar sobre os planos dos globalistas para a digitalização de tudo, incluindo o nosso dinheiro e nossas próprias identidades, esse candidato republicano coloca seu próprio toque patriótico no mesmo tema tecnocrático globalista. E por aí vai. Bem, já dá para entender, né? A história é a seguinte: o professor Olavo de Carvalho dizia, essa gente muito rica, esses caras realmente poderosos em termos de grana, eles apostam sempre nos dois principais cavalos, nos dois rivais. Apostam um tanto no da esquerda, no da direita, e outro tanto no da esquerda. Assim eles não perdem nunca. A questão é saber quem da direita se oferece para ser este cavalo de Troia, por assim dizer, né? Parece, por esta matéria, que o candidato republicano já se ofereceu desde o começo da Pand para ser este cavalo de Troia entre os conservadores. Seria este o caso deste candidato conservador à presidência dos Estados Unidos? Não quero interferir na sua decisão. Faça as suas análises, tire suas conclusões e comente aqui no canal. Muito bem, para terminar, uma notícia interessante. Ontem o blog do famoso jornalista Hal Turner deu uma notícia estranha. Ele disse o seguinte: uma mensagem de ataque nuclear foi transmitida nas estações de televisão russas. Dizia a informação: ataque nuclear foi realizado, por favor, vá para o abrigo, tome suas pílulas de iodeto de cálcio. O alerta vermelho, diz Hal Turner, foi dado em várias regiões da Rússia e transmitido pela TV e rádio também. Bem, aqui ele deixa o vídeo abaixo, não sei se poderei mostrar por problemas de direitos autorais, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver o vídeo. Disse também Hal Turner que isso poderia ser um hack de computador. Nenhuma palavra, observou ele, saiu de dentro do Kremlin. A Rússia não disse nada sobre isso, de forma alguma. O que pareceu um pouco estranho, né?
Nenhuma palavra se alguém está realmente fugindo ou se mandando para os abrigos. O fato é que existem abrigos para a população em Moscou, abrigos públicos para a população em caso de ataque nuclear. Bem, eu procurei saber se isso tinha sido publicado em algum grande veículo lá de Moscou, lá da Rússia, e saiu sim. O RT News diz: alerta de ataque aéreo transmitido em Moscou foi por hackers, segundo autoridades. Hackers invadiram os serviços de estação de rádio e canais de TV e dispararam um falso alarme de ataque aéreo em Moscou, anunciando que os serviços de emergência estavam abertos na quinta-feira. O incidente aconteceu após uma série de eventos semelhantes em outras partes do país, confirmando o que disse Hal Turner. Segundo relatos da mídia, a programação de TV foi interrompida por um aviso que instava as pessoas a procurarem abrigos imediatamente. Uma mensagem semelhante foi transmitida na região de Sverdlovsk, nos Urais, disseram autoridades locais. Isso parece ser recorrente, porque lembra o RT News que já foi feito um alarme assim, que era uma invasão hacker no mês passado, dizendo que a Rússia sofria ameaça de um ataque por mísseis, etc. e tal. Bem, então está aí, né? Eu falei há 2 ou 3 dias, se não me engano, sobre o deepfake, e isso, segundo a denúncia do Intercept, ou The Intercept, era uma reivindicação do Pentágono, pedir recursos para o governo para investir pesadamente nas deepfakes, inclusive invasões de computadores por hackers e assim por diante. Seria o caso? Pode até nem ser, pode ser que o próprio governo russo tenha feito essa experiência para ver qual o grau de histeria que eventualmente poderia produzir na sociedade, mas parece que não houve grau de histeria nenhum. Está tudo muito nebuloso, está tudo muito confuso, porque afinal de contas nós vivemos um tempo nebuloso e confuso, não é mesmo? Por falar em tempo nebuloso e confuso, rápidas matérias sobre economia mostram o declínio das bolsas, principalmente norte-americanas. Hoje, o Daily Mail diz que a turbulência no Banco do Vale do Silício desencadeou pânico no mercado. 4 maiores bancos dos Estados Unidos perderam impressionantes 52 bilhões de dólares em avaliação, e o Dow Jones caiu 540 pontos de ontem para hoje. Já o índice bancário S&P 500 caiu mais de 6% na quinta-feira, a queda mais acentuada em 2 anos. E por aí vai. E pode piorar, né? Muito bem. Para terminar, então, eu deixo aqui o meu agradecimento e o meu grande abraço a todos os membros do canal. E repito, peço de novo àqueles que podem, tornem-se membros do canal. Isso nos ajuda muito a continuar aqui na plataforma, até quando Deus permitir. Quero também mandar um abraço para o Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Por falar em Ale Machado Oficial, eu recebi um e-mail ontem de um amigo, de José Carlos, de um amigo do canal do Ale Machado. José Carlos, eu não tenho agora, eu não sei onde eu salvei o e-mail, mas ele perguntava o seguinte: se eu conheço as profecias do Padre Gobi e o livro azul, o seu livro azul. Bem, eu respondi a ele que não apenas conheço as profecias do Padre Gobi, como o conheci pessoalmente. Eu posso falar sobre isso eventualmente num futuro vídeo. E não só o conheci pessoalmente, como fiz a minha consagração ao Imaculado Coração de Maria com o Padre Gobi, ou pelo Padre Gobi. Isso em Foz do Iguaçu nos anos 90. Uma história muito, digamos assim, inusual, incomum. O Padre Gobi estava passando por algumas cidades da Argentina
e passou perto de Foz. E o pessoal de Foz descobriu que ele estava na região, ali muito próximo, e fez de um tudo para ele vir a Foz do Iguaçu. E ele veio, sim, muito rapidamente, achou um espacinho na sua agenda, chegou a Foz, fez a consagração ao Imaculado Coração de Maria e voltou para a Itália. E eu, por felicidade, peguei esse momento único, essa janelinha em que o Padre Gobi esteve no Brasil, em Foz do Iguaçu. Eu tenho fotos, inclusive. Quando eu falar disso mais especificamente, eu vou mostrar as fotos da presença do Padre Gobi em Foz do Iguaçu e da consagração ao Imaculado Coração de Maria. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui até amanhã, se Deus quiser. Espero que tenham gostado do novo cenário. A dona Lucimar está encantada, não para de olhar para mim, quer dizer, para o Sunza. Pois é. Até amanhã.